Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pode começar, Eli? Vocês dão uma introdução? Lila, é o seguinte, eu quero fazer uma introdução, eu quero dar as boas-vindas, agradecer a sua disponibilidade, a sua participação, contar um pouco para a gente da sua trajetória, contar um pouquinho das adversidades que você enfrentou para chegar onde chegou. Quero agradecer a isso. Quero agradecer aos alunos que estão aqui presentes, né? Esse trabalho é um trabalho que está sendo direcionado a vocês. Lembrando, né, reforçando a ideia que todos nós somos agentes transformadores. Nós crescemos numa cultura onde muita coisa nos é dado como natural, mas nós estamos aqui para poder fazer uma reflexão, né? Avaliar aquilo que precisa ser, algumas práticas que precisam ser revistas, serem abandonadas, para a gente construir um mundo melhor. Um mundo onde impera mais a paz, o respeito e a justiça, né? A igualdade de oportunidades para todos. Quero agradecer também os professores que estão presentes, que estão aqui valorizando, né, dando esse apoio para a gente. Professora Eliane, que trouxe para a gente, né, conversou com a Lila, trouxe a Lila para a gente. E então vamos ouvir agora, né? A palavra é sua, Lila. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui presentes. A Eliane, que fez o convite, né? Eu falei assim, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas espero que eu dê conta da expectativa de vocês. E vou falar um pouquinho da minha história, de como eu comecei, e como eu comentei com a Eliane. Se vocês quiserem fazer as perguntas no meio da minha fala, vocês podem fazer, não tem problema nenhum, ou pelo áudio, ou mandando no chat. Eu vou tentar dar uma acompanhada aqui também, para eu não me perder um pouquinho, mas vocês podem ficar à vontade, tá bom? O meu nome é Lila, né? A Eliane que fez esse convite, a gente se conheceu no atletismo, né? E eu comecei no atletismo com 10 anos, a minha irmã já fazia atletismo há uns 2 anos, ela começou o atletismo na escola, nos jogos escolares. A professora dela, durante as aulas de educação física, viu que ela tinha uma velocidade, tinha um certo perfil pro atletismo, e numa competição que teve lá no João do Pulo, o professor de lá, o técnico de Djalma, viu ela correndo, conversou com a professora e a convidou, se ela não queria fazer parte da equipe. Ele já tinha uma equipe lá, então a convidou, e a minha irmã começou. E aí eu, com 10 anos, com aquelas coisas de adolescente, sentindo muita dor de crescimento, dor no joelho, aí fui no médico, o médico recomendou que eu fizesse uma atividade física. E aí, como a minha irmã já estava no atletismo, a minha mãe, então você vai junto. Nós somos 6 irmãos, 3 meninas e 3 meninos, né? Então, a minha mãe, não, você vai junto com ela. Então, eu comecei no atletismo assim. E aí fui ficando, e estou no atletismo até hoje. Então, desde os 10, eu sempre conciliei
o esporte com a escola. Naquela época, as aulas de educação física ainda eram contraturno, então eu ia para a escola de manhã, à tarde, que eu teria que estar na educação física, eu era liberada para ir para o treino. Então, eu ia lá para o João do Couto 3 vezes na semana, e fui ficando. Passei toda a minha adolescência lá, foi quando a Eliane também entrou, e o nosso técnico de Djalma, ele sempre incentivou muito para que a gente estudasse. Além da gente ser atleta, ele sempre incentivou que a gente estudasse, fizesse um curso técnico, que a gente fizesse alguma coisa. Que a maioria só queria ser atleta e não queria saber muito de estudo, mas ele sempre pautou pelo estudo, né? Então, eu lá, eu fiz um curso técnico, antes de fazer educação física, eu fiz curso técnico de contabilidade, né? Mesmo não gostando muito de matemática, fiz um curso técnico como eu falei, de contabilidade, porque eu ainda não tinha uma situação financeira para cursar a faculdade. A minha irmã já estava cursando, ela já tinha terminado a faculdade, ela fez pedagogia na época, então, com o dinheiro dela da pedagogia, ela pagava a educação física, a minha outra irmã mais velha fazia ciências da computação, também com o trabalho, ajudava a ir pagando os estudos, e eu, na época, não trabalhava, né, e o que eu ganhava como atleta, que naquela época a gente estava começando a ganhar uma bolsa auxílio, então aquela bolsa auxílio ainda não dava para eu pagar a faculdade, né. O meu pai, ele era eletricista na Petrobras, a minha mãe do lar, 6 filhos, então ficava complicado bancar uma faculdade integral para mim. Então, mas nesse meio tempo, para não ficar sem curso, para não ficar sem nada, fiz o técnico em contabilidade, me formei, e nesse meio tempo, a Secretaria de Esportes fez um convênio com a Univap. Eles estavam abrindo para atletas fazerem a faculdade. E aí, foi aí que eu entrei, né? Eu estava como atleta ainda, competindo por São José dos Campos, Jogos Abertos, Jogos Regionais, e foi nessa época que eu consegui entrar na faculdade e me formar. Então, já daí é o passo aonde eu sempre falo para os meus atletas de hoje, é onde o esporte pode transformar a nossa vida. Porque, sinceramente, eu não sei se não fosse o esporte, se eu teria me formado ou não. Talvez sim, com um pouco mais de dificuldade, né? Poderia ter me formado, mas o esporte que já me abriu as portas da faculdade, né? Pela insistência do Djalma também, que a gente tinha que estudar, tinha que buscar ser alguém. Então, eu consegui me formar, me formei em 2001, né? Aí eu entrei como técnica mesmo da Secretaria de Esportes no Atleta Cidadão, eu entrei em 2003, mas desde quando eu me entendo por gente que eu estou no atletismo, eu sempre ajudava ele com algumas coisas técnicas e práticas no atletismo. Então, foi daí que eu vi que era aquilo que eu queria para mim, que eu queria ser uma técnica, que eu queria estar na equipe. Então, fui atrás, me formei. Depois de terminado a faculdade, fiz uma pós-graduação, fiz aqui em São José também, fiz a pós,
E eu estou no esporte desde 2003, estou no Atleta Cidadão, eu entrei como técnica, e em 2013 eu passei para coordenação, né? Aí em 2013 eu entrei como coordenadora do FADEMP, que a gente ainda tinha uma equipe adulta, então eu saí do Atleta Cidadão, passei a comandar a equipe adulta. Aí agora em 2017 eles reformularam, então eu voltei como coordenadora do Atleta Cidadão, que agora a gente fica até 21 anos, né? Então eu voltei e estou coordenando o atleta até hoje. E o esporte é o que vem me proporcionando e dando tantas aberturas. E, assim, as dificuldades que ele tá me colocando aqui agora, é assim, tanto como ou por você ser negra e por você ser mulher, né? A gente tem que sempre estar mostrando que a gente pode e que a gente é capaz. Porque não é fácil, né? Para falar assim, sinceramente para vocês, se eu sentir na pele que a pessoa chegou em mim e falou, é mentira. Porque fica aquela coisa que a pessoa diretamente não fala. Mas a gente tem sempre que estar mostrando que a gente é capaz e que a gente pode. E eu acho que, instintivamente, por isso, eu acho que eu sempre fui buscando me aprimorar, buscando atrás de cursos. Então, assim, eu nunca fiquei parada esperando que as coisas acontecessem. Eu sempre fui atrás, né? Os meus pais, a minha mãe eles sempre nos incentivaram muito a ir atrás. Então, assim, sempre fui atrás. Terminei a graduação, eu fui fazer a pós, aí depois da pós eu ainda fiz mais cursos pequenos, técnicos, fui atrás, fui fazer, fiz curso para arbitragem, de atletismo, de natação, e assim, e eu sempre tenho comigo o que eu tenho que fazer e fazer bem. Não é fazer para fazer o mais ou menos, mas a gente tem que fazer bem, né? Por ser mulher, por ser negra. Então, assim, eu não posso. O pensamento pode ser certo, pode ser errado, mas eu tenho comigo que eu não posso fazer algo mais ou menos. Eu tenho que fazer e fazer bem e fazer até o final. Quando eu era pequena, né? Tinha lá uns 14, 15 anos, então eu sempre gostei de fazer, eu falo, trabalhos manuais. A minha mãe sempre costurou, a minha avó também. Então, de tanto eu vê-las ali fazendo as coisas, eu aprendi a costurar sozinha, fazer as minhas coisas sozinhas, né? Mas aí minha mãe me colocou num curso de corte e costura, porque eu tinha que ter o diploma. Eu não gostava, mas eu fui. Fui, fiz o curso até o final, né? E eu tenho isso, de não começar as coisas e deixar pelo meio do caminho. Eu vou e faço até o final, mesmo não gostando, mas eu vou e faço até o final. Então, assim, eu sempre vou atrás. Eu fiz um curso em 2012, né, incentivada também pela minha outra coordenadora, que sempre falou para mim: Lila, você é capaz e você tem que correr atrás, você tem que se mostrar mais, você tem que se valorizar mais. Então, em 2012, o Comitê Olímpico abriu um curso de técnicos, né? Só que o curso ia ser lá no Rio, ia ter que ficar alguns dias lá, tinha umas certas dificuldades, né? Aí eu conversei com os técnicos que estavam comigo na época: olha, vamos fazer o curso, tem a prova, tal. Ninguém quis ir. Eu fui, fiz o curso, foram 2 anos de curso, não foi fácil, porque na época eu estava coordenando
equipe aqui, então tem competição, tem um monte de coisa que a gente tem que, vou falar aqui, fazer, e eu ficava super preocupada de deixar tudo aqui e ir para lá, mas era algo que eu queria muito. Então eu fui, fiz esse curso lá, e lá nós éramos, a primeira turma, nós éramos em 7 mulheres. Dessas 7 mulheres, 4 eram negras. Isso do atletismo, porque do curso inteiro, se eu não me engano, nós éramos em 160. E desses 160, nós 4, as únicas 4 negras do curso. Então, assim, não dá para você chegar lá e fazer um negócio mais ou menos. Você tem que ir e mostrar do que a gente é capaz. Não é porque eu sou mulher e sou negra que é mais ou menos. Que é o que mais ou menos todo mundo pensa. Ah, aquela neguinha não sabe nada. Sei sim. Aí a gente foi, nós 4 nos formamos, as 4, nesse ano, nesse último ano, né, que foi a nossa formatura, o meu trabalho, junto com a outra professora de São Paulo, a Emanuela, negra também, foi escolhido o melhor trabalho do curso. Então, assim, aquilo para a gente, além de ter sido, né, o prêmio pelo melhor curso e tal, mas ficou aquele ponto. Quem ganhou o melhor trabalho foram 2 mulheres negras. E essas 2 mulheres negras, além de terem ganhado o melhor trabalho do curso, nós, no ano de 2017, fomos convidadas a fazer um outro trabalho no COB para desenvolver um manual esportivo. Então, desse manual saiu um curso. Então, esse curso já está no ar desde 2019. Nós estamos finalizando a parte estrutural do livro, que aí quem terminar os cursos recebe esse livro, né? Então, eles mandaram para a gente, tem umas 2 semanas, para a gente dar uma olhada, para ver se estava tudo certo, né? Aí a gente deu uma olhada, aí a hora que a gente abriu a capa, estava o nosso nome lá, como corpo docente. Então, assim, aquilo foi fantástico, né? Peraí, gente, sabe? Então, assim, é muito gratificante, né? Um minutinho. É muito gratificante ver da onde a gente saiu, né? Essa outra professora, que fala que é de Guarulhos, ela também é de uma... ela não é rica, ela também tem uma classe, né, normal, como fala como a nossa, mas também sempre batalhou muito atrás das coisas dela, e eu também aqui. Então, a gente vê esse resultado desse nosso trabalho, nossa, é muito bacana. Tem uma outra palavra que eu não posso falar, mas é muito bacana. Muito, muito, muito. Então, assim, você não pode deixar que qualquer coisa te pare, que qualquer coisa te derrube. Ah, é porque eu sou negra, é porque eu sou baixinha, é porque eu sou gorda, é porque eu sou magra, é porque meu cabelo é curto, é porque meu cabelo é comprido, é porque eu tenho nada disso pode te impedir de fazer nada, porque aquilo está para o lado de fora. O preconceito das pessoas não está em você, está na pessoa. Então, assim, né, a Eli estava até me perguntando sobre
o preconceito, né, se eu já sentia, eu fiquei pensando esses dias, e eu vou ser sincera para vocês, assim, veladamente, se eu já me senti excluída de alguma coisa, nunca, nunca, porque aquilo não está em mim. Se a pessoa sentiu, se ela se sentiu ofendida, aquilo ficou nela, porque não ficou em mim. Então, assim, eu vou para qualquer lugar, eu entro em qualquer lugar, eu faço o que eu tiver que fazer em qualquer ambiente. Agora, se a pessoa se sentir alguma coisa, está nela, não está em mim. Então, assim, eu nunca me senti, de verdade, nunca me senti rejeitada, nunca. Mas é muito complicado, né? A gente vê cada dia uma história de racismo, cada coisa que a gente olha e é absurdo o que as pessoas fazem. É absurdo. Mas a gente tem que brigar e sempre pautar para que essas coisas não te derrubem. Não parem a sua vida, não parem os seus sonhos. É isso que eu tenho, é isso que eu tenho para mim. Então, assim, eu peço até desculpa para vocês pela emoção e tal, mas é que são sentimentos, a gente vai falando aí que eu vou vendo o que eu já passei e tudo que já aconteceu na minha vida, que eu sinceramente também não sei se eu fosse uma outra pessoa, se isso teria acontecido ou não. Se eu fosse loirinha de olho azul, talvez eu não tivesse no atletismo até hoje, talvez eu não estaria sendo a técnica que eu sou, desenvolvendo os trabalhos que eu desenvolvo, talvez eu teria ido para uma outra vertente. Então, assim, não sei, mas eu sei que eu gosto muito do que eu faço, amo muito o que eu faço. O atletismo hoje, nós temos um grupo de mulheres que foram montados no ano passado. Então, assim, além de tudo, o atletismo ainda é um esporte muito masculino, né? As mulheres estão começando a tomar esse espaço dentro do esporte, dentro do atletismo também, que não é fácil. Aqui em São José, eu trabalho com 5 homens. Eu sempre trabalhei com homens, né? Quando era só o Djalma que trabalhava, né, eu comecei a auxiliá-lo, e aí fui ficando, então era ele, depois foram entrando outros professores, mas eu sempre trabalhei com homem. Aliás, a partir do ano passado, entrou uma outra professora, a professora Alexandra, eu espero que continue com a gente por um bom tempo também, negra. Então, assim, o nosso espaço, tanto como mulher negra, está aumentando, né? A gente ainda precisa de mais mulheres no esporte, não só no atletismo, como nas outras modalidades que a gente vê que a maioria ainda são homens, que a mulher ainda tem um papel mais administrativo do que realmente de comando, né? Porque aí você tem uma mulher na equipe, ela cuida, ou ela é a fisioterapeuta, ou ela é a médica, ou ela é a psicóloga, ou ela cuida mais da parte administrativa, não do treino efetivo e não comandando a equipe efetivamente. E isso, graças a Deus, está aumentando. Eu vi que alguém tinha perguntado alguma coisa que eu perdi. Ô, Lila, Oi, só, pode falar.
perguntar para você, fala um pouquinho da sua carreira como atleta, qual foi sua maior conquista, quando você teve alguma decepção. Eu já conheço um pouco, mas conta um pouquinho para eles, quando vocês viajaram para fora do país, conta um pouquinho. Então, como eu tinha comentado, né, eu comecei aos 10, e aí eu competi efetivamente até 2006, né? Então, assim, são mais de 30 anos dentro do atletismo, né? Então, eu parei de competir efetivamente em 2006, foi minha última competição, Jogos Abertos e jogos regionais. Então, assim, eu competi muito, competi praticamente a vida inteira, e eu só não fui para uma Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, mundiais. Eu fui até o Sul-Americano, né? Então, eu competi estadual, Jogos regionais, Jogos abertos, brasileiro, né? O Sul-Americano eu fui em 95, eu fui fazer o revezamento 4x4, onde cada atleta corre 400 metros, lá nós ficamos em segundo lugar, e eu fiz o 400 com barreira lá também. Lá eu fiquei em quinto, no 400 com barreira. Então, assim, o esporte, o atletismo, ele me proporcionou essas coisas. Você sair de São José, sair do estado de São Paulo, que a gente já viajou quase que o Brasil inteirinho, Porto Alegre, Maringá, Fortaleza. Esse ano nós iríamos para o Mato Grosso. Então, assim, a gente viaja muito, é cansativo, que eu vou falar para vocês que não é fácil, que a gente, quando está um ano normal, esse ano que está meio anormal, né? Mas quando está um ano normal, a gente compete quase todo final de semana. Então, assim, tem essas dificuldades de você, às vezes, perder uma festa e perder alguma comemoração, porque a gente está trabalhando e está competindo, né? Então, ele me perguntou alguma frustração de competição. Eu tenho algumas frustrações da gente não ter, que tem uma competição que é o Troféu Brasil, é um campeonato brasileiro adulto, né? E a gente sempre participou mais com os revezamentos, né? Eu sempre fiz índice nas provas individuais, eu fazia 400 rasos e o 400 com barreira, e eu sempre, tanto nos revezamentos, o nosso melhor resultado foi um quarto lugar, que as outras 3 equipes na época, eram as 3 melhores equipes do Brasil, onde tinham atletas olímpicas que já tinham ido para mundiais, e nesse ano, se eu não me engano, foi em 2004, 2003, nós ficamos em quarto lugar, então a gente quase pegou uma medalhinha. E nas provas individuais, eu sempre fazia o índice, ia para a final, mas chegava na final, eu não ia bem. Então, agora eu posso até entender um pouco melhor que era algum bloqueio, alguma coisa que eu tinha naquela época, porque nas semifinais eu sempre corria muito bem, e chegava na final, eu ficava em sexto, sétimo, e com o tempo que eu tinha feito antes, eu iria bem melhor. Então, eu tenho esta frustraçãozinha, e é claro, de não ter ido para os Jogos Olímpicos, né, que é o ápice para qualquer atleta, né, mas eu estou trabalhando muito,
Eu não fui como atleta, mas eu ainda vou como técnica, se Deus quiser. Eu ainda vou ver um atleta nosso lá, né? Apesar que agora eu coordeno a equipe e trabalho mais com as crianças do sub-12 e sub-11. É onde eu me realizo mais, eu gosto mais desse trabalho. Então, assim, com certeza, se algum desses atletas for para um campeonato mundial, for para uma Olimpíada, ele não vai, eu não vou estar lá como técnica dele, mas ele passou por mim. Então, assim, isso já vai me dar, sabe, aquele conforto de eu tô lá. Então, assim, então o meu sonho ainda vai ser esse, de ver um atleta nosso, um atleta meu lá ainda, se Deus quiser. Lila, Oi! posso fazer uma pergunta, fazer um comentário com Toda. você? É o seguinte, ontem eu apresentei um gráfico para os alunos, mostrando para eles que a população negra no Brasil ela é composta por aproximadamente 55, 56%. E aí a gente para analisar aqueles, né, a população negra que tem curso superior, já diminui bastante essa população. Agora, existe aquele que tem o curso superior, mas ele está empregado, embora com o curso superior, ele está empregado não com aquela formação que ele teve. Certo? Aí diminui ainda mais. Tem muitos que estão empregados dentro da formação que se preparou, no curso superior. Então, a gente percebe que o Brasil é um país bastante desigual. Né? Existe essa contradição. A maior parte da população é negra, mas para ter acesso a um trabalho com uma remuneração melhor e com curso superior, né, tendo curso superior, isso aí diminui bastante. Aí a gente pergunta, né, eu tenho uma pesquisa que os dados exatos eu não tenho aqui comigo. Estou tentando achar, mas se eu for mexer com o meu computador, que meu computador não está dando conta, é uma coisa ou outra. Então, mas se perguntar para os brasileiros, né, se no Brasil existe o racismo, Existe. segundo esses dados que eu tenho, a gente tem por volta de 80% da população brasileira diz que não existe, no Brasil não é um país racista. Né? Então, eu queria que você fizesse um comentário a esse respeito. Então, era aquilo até que eu estava falando para você, para vocês, né? Em algumas situações, não é tão velada. Né? Se eu chegar com o meu currículo lá e pedir um emprego, né, eles vão pegar, aí a gente vai analisar tal, e vai colar. Mas talvez entre o meu currículo, com a minha fotinha lá, e um outro currículo, às vezes não tão bom quanto o meu, mas a branca, dependendo da área que se for trabalhar, eles vão escolher o branco. Eles vão escolher. Então, assim, a gente tem que batalhar muito, muito. Quando eu me formei, na minha turma, eram 3 negros. O Junão e o Vinícius. Nós éramos 3. E de menina, só eu. Então, assim, é bem complicado. Não é fácil ir falar que não tem racismo. Tem racismo, sim. Tem racismo. E por isso que a gente tem que batalhar, tem que correr atrás, porque no primeiro não também, que o negro já recebe, ele já se encolhe, então eu não sirvo para aquilo, e pego qualquer outro subemprego que me apareça, porque eu preciso pôr a comida na mesa. Então, se ele for ficar esperando, às vezes ele não pode
esperando, porque ele tem que pôr comida na mesa, ele tem família. Então o cara vai e desiste. Só que não pode desistir. Tem que batalhar, tem que ir atrás. Não foi dessa vez, vai da próxima, da próxima, da próxima, até conseguir. Até conseguir. Eu penso assim. Mas a gente tem muitos cidadãos que muitas vezes não têm acesso a uma educação de nível superior, porque eles deveriam escolher, né? Ou eu vou estudar, ou eu vou passar fome. É bem isso. Então fica complicado. Esses dias eu também estava vendo uma discussão sobre as cotas, que não deveriam existir as cotas, se tem que ter cotas, se não tem que ter. E tem que ter. Tem que ter cota, sim, porque a gente já perdeu muito, a gente já sofreu muito. Então, eu acho que tem que ter cotas para negros, sim. Os negros têm que ser mais incentivados ao estudo. Esses dias estava passando uma matéria no Globo Esporte sobre racismo também, e eles estavam falando que os comentaristas, quando eles comentam sobre algum atleta negro, eles falam que ele é rápido, que ele é veloz, que ele é forte, e quando eles comentam sobre o atleta branco, ele é esperto, ele é inteligente. Então, assim, por que tem essa diferença? Só porque eu sou negra, não, então ela é negra, ela é rápida, ela é forte, e o branco é o inteligente. O negro é o inteligente também. Então, assim, eles estão fazendo um movimento para que esse tipo de, eu não falo de comentário, cesse. Então, o negro tem que ser incentivado a buscar, a estudar, porque ele acha que ele não pode. Aí é que tá, ele acha que ele não pode, porque o pai não estudou, a avó não estudou, ninguém da sua família estudou. Ô, Lila, Então eu também não vou atrás, eu preciso só arrumar um emprego para eu comer. E o esporte acabou virando também um acesso para um lugar melhor na sociedade, Sim, não é? Porque sim, antigamente nem o esporte era, né? O esporte também tinha as portas fechadas para sim, os negros. sim, não tinha acesso. Então, assim, hoje, o que a gente vê é que o esporte, ele proporciona uma mudança de vida, que é o que eu falo para os meus meninos hoje. Vocês têm que ser atleta, buscar ser o melhor, sim, e procurar dentro do esporte aquilo que ele pode te proporcionar além, porque tem muitas faculdades hoje que dão bolsa de estudo, então a pessoa tem que ir atrás. Então, assim, eu mesma, eu fiz a faculdade por causa do esporte. Eu não sei se eu não estivesse no atletismo, se eu ia fazer faculdade ou não. Talvez sim, porque a minha irmã já estava fazendo, a minha outra irmã também, então talvez eu ia arrumar um emprego, fazer alguma coisa, e talvez eu ia fazer uma faculdade. Não sei se de educação física, será, mas talvez sim, mas talvez não. Então, assim, o que o esporte me deu, me proporcionou, é o que eu tento passar para esses meus atletas. Que eu tenho hoje é do esporte. A vida que eu tenho, a casinha simples que eu tenho, o carrinho velho que está na garagem que eu tenho, é do esporte. É tudo do esporte.
E assim, e além disso, o esporte te dá aquela garra de você ir atrás e de você não desistir. Porque não tem como você entrar numa prova e parar a prova no meio. Você tem que terminar a prova. Você tem que chegar no final. Então, não dá para você entrar e parar no meio. Você tem que ir sempre atrás. Então, é o que eu passo para eles agora. Vocês têm que correr atrás daquilo que vocês querem. Então, nesses últimos anos, de todos esses nossos atletas que passaram lá, com raras exceções, todos hoje, graças a Deus, são formados, seja lá no curso que for. Nós temos fisioterapeutas, nós temos dentistas, nós temos professores, nós temos contadores, médicos, policial militar, policial federal. Então, assim, todos os que passaram, hoje, graças a Deus, todos têm uma formação, levam uma vida boa e uma vida honrada, que é isso que a gente sempre pautou com eles. Não importa o que você vá fazer, faça bem, faça certo e faça direito. Né? Pergunta, Poli. Tá. Boa noite, Lila. Parabéns, viu? Obrigada. Linda. Nossa, emocionante. Chorei com você aqui. Eu Seu relato. Eu sou muito chorona. Eu sou uma manteiga. Mas assim, não tem como, né? Não se sensibilizar, né? Com essa história bonita, com essa história de luta. Eu quero agradecer, né? Também estou aí como uma das interlocutoras da jornada. Eu fiz uma pergunta aqui no chat, mas eu queria, já que o professor Arnaldo, que também dá aula de história, de repente eu acho que ele vai poder me ajudar um pouco nesse sentido, né? Porque eu fiz uma pergunta e aí que ele foi fazendo alguns ganchos que eu acho que é importante para os alunos que estão aqui saber. Porque, assim, quando a gente está falando de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, e independente se gosta ou não da área dessa área de conhecimento, eu acho que tem muita coisa que a gente usufrui, que a gente não tem noção que teve muita gente que pavimentou essa estrada para a gente chegar, né? Então, inclusive, olha só, nós, assim, aqui as mulheres estamos dominando, né? Lógico, tem o professor Arnaldo, né? Tipo... Mas, assim, se a gente for ver, a gente está sendo protagonista, a gente está tendo um lugar de fala, de poder muito grande que era impossível de se pensar há 15, 20 anos atrás, né? Assim, tem toda uma jornada, depois a gente vai estar disponibilizando no YouTube, né, essas palestras que a gente fez. A gente teve uma palestra muito legal de uma aluna, a Mel, né, sobre o feminismo, e ela veio apontando para a gente, como, por exemplo, a mulher não podia usar calça, né, e isso não faz o quê? 4, 5 décadas. A mulher não podia sair sozinha, assim, tipo, era uma afronte para a sociedade há 60 anos atrás sair sozinha. Então, aquelas mulheres que têm idade para ser nossa avó, nossa bisavó, elas tinham que sair juntas, mas elas foram muito criticadas, inclusive foi justificativa para sofrer violências físicas, porque elas queriam usar calça, porque elas queriam sair na rua, porque elas queriam direito ao voto, que foi a nossa primeira luta, né? E assim, eu acho que não é o caso aqui, eu estou muito feliz em saber como que tem muito aluno que aprende, citando o nome de professores e coisas que eles aprenderam, né, no ensino fundamental, ou agora no médio, no Matarazzo, mas às vezes não sabe que isso foi uma luta, né, que as pessoas tiveram que falar assim, pô, mas por que o homem pode e a mulher não pode, né? E aí por exemplo, por mais que hoje o futebol, né, a gente tenha muitos ídolos, eu tô falando do futebol porque eu pensei como referência devido ser a paixão nacional, né? Muitas vezes a gente reduz, né, essa diversidade de esportes no futebol. Mas é isso, né? Quando a gente tá falando de time, o acompanhamento é
sempre, né, do futebol. E aí que o Arnaldo, ou de repente alguns meninos aí que entendem, olha eu subestimando as meninas, né? Tá vendo? A gente tenta ser desconstruída, mas a gente acaba caindo na mesma. Mas assim, vários times impediam, né, os negros de jogar. Se eu não me engano, acho que até o Palmeiras, assim, né? Tipo, se a gente for ver, assim, a história do futebol mesmo, né? Tinha essa rivalidade, né? Dos patrões com os funcionários, mas tem alguns times que não permitiam que negro jogasse. E hoje a gente sabe que tem um grande público, até porque também 54% da população brasileira é negra, né? Quando a gente fala de negro, a gente está falando aqui, a gente está falando de pretos e pardos, né? E, assim, o professor Arnaldo, né? Ele fez, eu vi essa pesquisa, que é um pouco antiga, mas, assim, 89% dos brasileiros dizem que o Brasil é um país racista. E 90% diz que não é racista. Então, quem é racista? Então, né? É que eu acho que, assim, falta a gente entender que a gente tem prática e que é uma luta constante. Sem querer, eu aprendi com alguém a ser. E, às vezes, aquele comportamento é tão comum na sociedade que a gente não percebe que a gente sofre também. Mas, enfim, o que eu queria que você comentasse porque, assim, tem vários tipos de racismo. Então, existe esse racismo que você comentou com a gente, que, assim, não adianta eu ser boa, eu tenho que ser 2 vezes melhor. 2 vezes melhor. Por quê? Porque eu sou negra e porque eu sou mulher. Então, acho que se a gente for pegar aí dentro das facetas da interseccionalidade, a mulher negra é a que mais sofre violência, sofre com a desigualdade, né? E eu falo como mulher, mas, assim, eu sei que as minhas amigas, as minhas manas negras, elas passam por coisas que eu não passo, né? E, assim, dentro do esporte, tem essa questão ainda absurda, né? Tem essa coisa da exclusão, igual você falou, quando eu mando um currículo, se eu mando um currículo com foto e sem foto, eu posso ser excluída, eu posso ser eliminada, mesmo sendo melhor, porque o racismo ainda está presente. Mas existe aqueles racismo que todo mundo sabe que é racismo e que todo mundo vai lá no Facebook e posta achando que é um absurdo, que é quando alguém chama, por exemplo, outro de macaco, oferece banana, e isso tem acontecido muito no futebol, por exemplo. Estou falando de futebol porque é o que a gente é noticiado, mas isso acontece em outros momentos. Eu queria que você comentasse sobre isso e sobre a questão, né, de ser mulher nesse meio. Se você sofreu, assim, alguma, não só, acho que seria legal se fosse direcionado ao esporte ou não, mas se assim, alguma questão em relação à questão do abuso da sexualidade mesmo, né? Que às vezes o homem negro sofre também no esporte, mas ele não está tão suscetível a essa objetificação, tal como as mulheres, e principalmente as mulheres negras, sofrem. Com relação ao abuso, graças a Deus não, né? Nunca tive nenhum tipo de assédio, nenhum, graças a Deus, porque o atletismo em si, ele é masculino, então é muito homem competindo, são mais homens técnicos que mulheres, aí ele já teve no nosso meio e sabe bem como é que é. Então, eu, graças a Deus, nunca sofri. Mas tem muitas histórias e muitos relatos de muitas atletas que já sofreram, né? Do tipo, se você quiser ir para ser convocada para tal competição, né? Então, você sai comigo, se você quiser tal material, você tem que fazer tal coisa. Então, tem muitas histórias, tem muitos relatos. Deixa eu lembrar aqui certinho, acho que já vai ter uns 2 anos, que nós tivemos um caso muito sério de um técnico de Osasco que foi denunciado por estar abusando das atletas dele. Então, ele foi banido, e assim, e era
um técnico que a gente tinha um convívio muito próximo, assim, amigo mesmo, e que você olhava, assim, gente, como que pode acontecer? Na época ele estava com 64 anos, na época. Eu assim, meu Deus do céu, um senhor mexendo, abusando com meninas de 15, 16 anos. E assim, você olhava, era uma pessoa que você nunca ia imaginar que fosse fazer tal coisa. Então, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, mas tem muito relato no atletismo, tanto é que a gente montou o comitê feminino desde o ano passado. Tem um comitê onde fica reunido todas as técnicas do Brasil, que aí a gente discute todas essas pautas de abuso, de representatividade, né, que até 2 anos atrás, a maioria das convocações para campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, eram exclusivamente masculinos. Você não via uma mulher no grupo. Então, se eu não me engano, aliás, acho que foram há 3 anos. O nosso órgão maior, que é a IAAF, colocou uma determinação onde teria que ter pelo menos uma mulher dentro dessa comissão técnica. Então, de 2 anos para cá, estão sendo convocadas mais mulheres, tanto para campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas. É um passo pequeno, mas a gente já está começando a ter uma representatividade melhor. E para o próximo ano vão ser 2. Então, assim, e aí é o que a gente fica falando também. Então, não adianta ter a mulher por ter. Tem que se capacitar também. Porque não adianta ter a mulher por ter a mulher, para ir lá e ficar passeando, fazendo compra. Não é isso. É para estar lá, pôr sua cara a tapa e mostrar o seu trabalho também. E a outra questão que eu já esqueci... Outra questão é a questão dessas práticas, né? Essas tanto que acontece assim, de maneira... Essa, por exemplo, né? Muitas vezes esse assédio, ninguém fica sabendo, né? A não ser quando, às vezes, é algum esportista conhecido, né? E sai na mídia. Mas, assim, a maioria não é noticiado. Eu falo isso não só no mundo do esporte, né? A gente tem visto constantemente várias denúncias de abuso, de estupro, que, inclusive, o juiz está passando pano aí, né? E então, as mulheres sofrem violência 2 vezes e elas têm medo, né, de denunciar, porque elas são maltratadas, às vezes, até na delegacia da mulher, né? E isso é um absurdo, né? Agora, tipo, e essa questão, eu tô colocando isso porque ontem a gente discutiu o fato de ter figuras, né, de representatividade. E aí que ontem a gente falou sobre ter professores negros. E aí que a maioria não teve, ou teve 1, teve 2, teve 3. E eu fui ter professor negro só na faculdade. Eu tive 2 professoras, uma que tinha pós-doutorado na França e uma que morou um tempo em algum país, eu não lembro, em algum país europeu. Assim, as professoras fodásticas, sabe, assim, sensacionais, e que, tipo, também estavam muito na luta, né, porque, tipo, não tinha para elas, assim, não tinha como elas sair disso, porque para elas chegarem ali, elas tiveram que trilhar um caminho tão mais árduo do que o homem branco, e aí que eu lembro delas relatarem, né, o machismo que elas... o machismo e o racismo que ela sofreu. Então, uma vez, por exemplo, essa professora estava indo num evento e o ônibus foi parado pela polícia e a única bolsa revistada foi a dela. Isso era uma mulher que tinha o pós-doutorado na França, né? Então, tem esse olhar, tem essa desconfiança, você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ser uma Thaís Araújo, que ainda as pessoas vão se achar no direito de praticar esses abusos, né?
E, enfim, tem esse tipo e tem aquele tipo que eu falei que é, por exemplo, quando torcidas de futebol têm se expressado de maneira racista. E também, só que eu queria só que você fizesse mais um comentário. A gente está falando de futebol, mas a gente não está falando de futebol feminino. E a gente tem uma seleção excelente. É pela primeira vez na história que a gente vai começar a ter o futebol feminino passado na televisão. A gente tem uma das melhores jogadoras de futebol do mundo. Então, ó, além disso, a partir desse ano, elas vão ter a equiparação salarial do masculino, porque elas ganhavam menos que o masculino na seleção. Então, a partir de agora, elas vão ter essa equiparação, né, salarial. Né? Demorou, mas já vamos começar. E, assim, sobre esse racismo no esporte, né? O futebol, como você falou, que junta tudo, junta essa paixão alucinada que eles têm, e no atletismo eu não sinto tanto, né? Até por ser a maioria negra, né? Tanto de técnicos, atletas, é a maioria negra, né? Então, assim, não tem essa agressividade que tem no futebol, né? Eu não sinto isso, porque no futebol é cruel. Pode ser o cara que for, pode ser o melhor do mundo, como o Neymar foi xingado há 1 ano ou 2 anos atrás. Então, o cara, assim, é o terceiro melhor jogador do mundo e o cara é xingado. Se deixasse passar perto, os caras não metiam a porrada nele. Então, assim, é complicado. É aquilo que você falou. 90% fala que não tem e 90% fala que tem. Quer dizer, tem ou não tem? Tem. Só que tem, mas quem é que pratica, né? Então, aí ninguém pratica. Não sou eu. Quer dizer, não sou eu, mas também você não vai me dar a vaga de emprego, né? Então, sabe como é? É aquela coisa, sabe como é? Sabe como é? Não. Se você não é racista, me dá a vaga de emprego. Então eu vou ver. Então, meu amigo, passa amanhã, né? É complicado. É por isso que a gente tem que discutir a questão das cotas, e aí às vezes a gente acha que cota é só para vestibular. Mas não, assim, a gente tem hoje cotas para participação da mulher na política, a gente está tendo lutas aí de movimentos pela cota, na questão de cargos, né, de empresas, está rolando essa polêmica aí, né, na Magazine Luiza, né, que a Luiza Trajano está colocando aí a obrigatoriedade de ter funcionários que trabalhem em cargos que têm status, né, e assim, é o que eu estava comentando, e eu estou batendo na tecla toda vez, privilégio, quando é privilégio do branco, ele acha que aquele espaço só pode ser dele, né? E historicamente falando, são centenas de anos que a gente sempre teve espaço, sempre teve oportunidade, sabe? É muito egoísmo, é muita falta de visão, né, sobre as coisas, assim. Não é fácil, né? E assim, estava falando sobre o comitê, teve a votação na CBAT esse ano agora também, então uma das nossas conquistas foi para ter uma vaga, não no comitê, mas no conselho técnico, que antes também eram só homens, agora também tem que ter vaga para as 2 mulheres. Então, a partir desse ano, são 3 homens e 2 mulheres. Então, isso já vai ser para as próximas eleições, para que a gente esteja inserida ali também. A gente sempre ficava de fora, e aquele clubinho fechado só dos homens ali. Então, a partir desse ano, tem que ter duas mulheres. Eu espero que daqui 10 anos a gente esteja fazendo acontecia isso e aquilo, mas eu espero que quando eu quero ver as quadras de futebol cheias de meninas. Eu lembro que, assim,
Meu, eu sempre tive essa coisa, esse temperamento, assim, que, tipo, nunca fui muito do esporte, mas eu colocava os moleques para correr. Porque, tipo, na escola que eu trabalhava, às vezes a gente tinha que dividir a quadra. Então, meu, a gente era em 3 meninas. Mas é 3 meninas e as 3 meninas vão jogar. E eu sinto muito. Vocês vão ter que sair. E os moleques saíam. Mas assim, nós três batíamos de frente. A gente tinha que exigir. E assim, infelizmente, não tinha uma professora que ia lá e que se colocava. Não tinha uma gestão. Mas a gente se organizava. E a gente falava. E eu espero que daqui a 10 anos a gente torça para times femininos. Porque eu creio que a partir do momento que começar a passar futebol feminino na televisão, as meninas vão começar a ter coragem, porque tem menina que tem vergonha, porque quantos relatos já ouvi de meninas que falam, professor, eu gosto de futebol, mas o meu pai fala que isso é coisa de sapatão, sabe? Que tipo, isso não é coisa de menina, não incentiva. Aí eu vou aqui na padaria, na esquina da minha casa, tem uma quadra de esporte, e só tem moleque de 4, 5 anos já treinando. Pois é. E é muito legal isso que você fala da questão da faculdade, porque é uma coisa que eu acho que o esporte é uma coisa que o pessoal gosta muito, né? Os meninos, todo mundo gosta muito. Mas ninguém pensa que esporte é uma ciência, que ela tem que ser estudada, e que esporte tem idade por conta da habilidade. A maior parte deles, a pessoa não vai conseguir ter aquela profissão, né, para o resto da vida. E aí que é muito importante, né, que às vezes alguns jogadores se tornaram treinadores. Então, esse conhecimento, esse domínio que você tem também por conta da faculdade, por conta do estudo, por conta do conhecimento que você tem. Porque, além de ser, pelo seu relato, uma excelente esportista, você vai, assim, tipo, se aposentar ao passar do tempo e ainda vai conseguir contribuir para as pessoas. Você vai se garantir, você vai se emancipar, você vai ser protagonista, você vai se manter. E é isso que nós mulheres precisamos aprender, a nos manter, a não se submeter a amores. Né? A gente está com as pessoas porque a gente gosta e não porque a gente depende delas financeiramente. Sim, eu acho... Poliana, Lila, Oi. É o seguinte, nossa conversa está muito boa, estou empolgado de ver vocês falando aí, estou contagiado, mas é o seguinte, a gente tem o nosso tempo para poder seguir, e eu estou assim, curioso, porque eu estou vendo os nomes dos alunos que estão aqui, e nós temos alunos muito bons, que lá na sala de aula eles têm uma participação muito boa. Então eu queria tentar abrir um pouquinho para eles, né? Eles talvez não queiram falar pelo áudio, mas às vezes escrever ali no chat, eu acho que vai ser bastante enriquecedor também. Eu não queria citar nomes, né? Mas aqui está aparecendo um monte de nome na minha frente, eu fico com uma vontade de dar uma chamada assim pelo sobrenome, sabe? Olha, você é bacana em sala de aula, né? Então vamos ver se eles colocam algum comentário para a gente aqui, para você tecer seu comentário também, Lila. Deixa eu ver, eu vi uma pergunta aqui. A professora Miriam perguntou se você já, em algum momento, já pensou em desistir dos esportes, dos alunos. E depois também tem a pergunta, qual a sua maior inspiração para continuar no esporte? Olha, dos esportes, eu nunca pensei em desistir. Eu parei de competir em 2006, né? Que aí já foram chegando as menininhas mais novas, já foram dando aquela encostada. Eu falei assim, não, já está na hora de dar uma aposentada, uma dorzinha aqui, outra ali. Então, por isso que eu realmente parei de competir, mas eu treino até hoje. Há uns 2 anos atrás, eu ainda eu participei de campeonato master. O ano passado e esse ano que não deu para eu ir competir, porque é assim também, né? A gente é ex-atleta, mas continua sendo atleta. Mesmo se eu for competir no master, eu não vou querer ficar lá atrás. Então, eu tenho que estar treinando bem para eu competir bem, né? Eu não vou querer ficar lá atrás. Então, eu tenho que estar treinando direitinho. Então, para o ano que vem, quero ver se eu volto, treino direitinho e vou competir no master. Então, eu nunca pensei em desistir, não. E a outra pergunta ali, qual que era? Eu esqueço as perguntas, gente. Eu estou falando e meu áudio estava fechado, peraí.
A outra pergunta é: qual a sua maior inspiração para continuar nos esportes? Foi o nosso técnico, o Djalma. Ele foi sempre a minha maior inspiração para estar no atletismo e buscando, porque ele sempre foi um cara muito batalhador, né? Ele não se formou, ele sempre foi atleta na vida dele, ele estava no exército, aí foi atleta, participou de algumas seleções também, e aí ele fez alguns cursos técnicos, ele não fez a faculdade, ele fez alguns cursos técnicos, mas é um cara, assim, um profundo conhecedor de tudo. Você perguntar e sentar com ele de prova, ele manja muito, ele sabe muito. Então, assim, eu não sei um terço do que ele sabe, metade do que ele sabe, eu não sei. Então, assim, ele é um cara que eu me inspiro. Eu quero falar assim, não, quando eu ficar um pouquinho mais velhinha, eu quero ficar igual a ele, eu quero ser igual a ele. Então, ele é um cara que eu me inspiro muito. E tem uma outra técnica, que ela é de Maringá, a Maria. Hoje ela está acho que ela está com uns 80 e poucos, e vai para a pista, e dá treino e continua trabalhando. Então, assim, eu conheci a Maria quando eu era infantil, juvenil, para os meus 14, 15 anos, e era uma técnica que estava sempre ali, no agito, comandando, e ela está até hoje. Então, a Maria é uma mulher, assim, excepcional. Eu encontrei com ela nos Jogos Olímpicos do Rio, ela estava lá como voluntária, ela foi como voluntária, e a gente encontrou com ela lá, trabalhando, e ela é uma mulher excepcional, uma negra excepcional, ela é uma negra linda, sensacional, a Maria é incrível. E qual que é a outra, ele? Eu não estou achando mais perguntas deles também. A Mel está fazendo uma pergunta aqui, está dizendo que você tem uma história. A Eliane tem uma história muito bonita. Eliane me perguntou para os alunos. A Mel citou que mulher jogando futebol, todo mundo fala que é feio, aí tem o preconceito. Meu pai nunca gostou que eu jogasse muito, acho que a Lila lembra. Eu ia para o futsal, ficava no atletismo. E eu conheci o meu esposo jogando futsal. Eu treinava e ele treinava depois. E assim a gente se conheceu. Hoje não jogo mais pelo tempo, mas eu ainda gosto. E uma coisa que tem que começar, que eu acho que se já mudasse isso, já ia até atrair mais, eu vejo pelo João do Pulo. As turmas de futebol agora tem quatro meninas. Tinham 2 de manhã e acho que tinham umas 3 da tarde, treinando junto com os meninos. Elas treinam junto. Então, assim, eu acho que se já mudasse o nome, é futebol masculino, é vôlei feminino e masculino, é vôlei, pronto, é futebol, ponto, vai quem quer, para não ficar é futebol feminino, sabe, fica rotulando, e aí você fica rotulando, é pior ainda, põe vôlei, e vai quem quer, pronto, vai menino, vai menina, monta o time, pronto. Oi, Eli. Não, a Mel falou Pronto, que vai pessoal. Ótima eu acho que a gente descrição. precisa. Eu acho que a gente pode encerrar agora. Lila, você queria tecer mais algum comentário? Não, eu quero agradecer o convite, achei maravilhoso. Espero que eu tenha contribuído. Eu estava falando com a Eliane de Eliane, eu não sei se eu não vou decepcionar vocês. Então, espero de forma alguma. Eu estou emocionado aqui com a sua fala, com o seu depoimento, e eu acredito que todos estejam contagiados também por essa emoção que a gente compartilhou juntos agora, né? Ai, que bom. Agradeço imensamente
E eu queria lembrar os alunos que agora, às 8h30, a gente vai ter mais um evento que é sobre o cinema e representatividade. Você está convidada a participar com a gente também, Lila. Se você quiser permanecer, a Eliane te passa depois o link também. Eu acho que eu tenho, não tem lista que me mandou? Oi? Não, acho que você me mandou esse link também. Eu mandei, mas eu mando o link. Eu mando o link do Meet. Não. Tá falando um pouquinho da Lila, quando eu conversando com a Dani, ela falou, a gente estava falando, né, da jornada, eu falei, eu tenho uma pessoa que vai ser top, é a Lila. A Lila é brava. Gente, vocês pensam, a Lila é brava, ela tem 1,50 m, ela põe muito mais manja de 2 metros no chinelo. Porque ela não consigo imaginar essa mulher brava. Menina do céu, todo mundo fala isso, mas você fica bravo em algum momento? Eu fico, e saio do corpo, aí depois eu volto, aí tá tudo certo. Obrigado, viu, Lila, por seu tempo para falar um pouquinho de você pra gente. Saudade, viu? Eu também. Agradeço imensamente o convite. Quando vocês quiserem me convidar, pode convidar de novo. E eu já deixo o convite a todos para que quando as coisas estiverem mais tranquilas, mais serenas, vocês vão lá no João do Pulo conhecer a gente. Ô, Lila. Pode deixar que eu vou selecionar alguns alunos para levar lá. Por favor. O ano que vem você vai estar com a gente lá na escola. O ano que vem vai ser presencial. Ai, que legal! Ai, tomara que a gente a vacina, gente. Nossa! Não se vê, tô com fome. Esse dia eu tava com fome de abraço, fome de pele. Abraços virtuais. Gente, eu queria só falar uma coisinha. Muito obrigada, Lila, pela utilizar seu tempo, né, para vir conversar um pouco aqui com a gente. É muito importante para os alunos, né? Como a Poliana falou, a gente falou muito de ter representatividade, né? O nosso palestrante de ontem, Claudinei, falou muito de dar voz às pessoas, né? E de ceder espaços, né? O intuito da jornada é justamente isso mesmo, né? Ter esses 3 dias aí para a gente debater, e como o Arnaldo falou, né? O papo tá bom, mas assim, é difícil, porque eu falei assim, gente, será que 1 hora é muito? Né? Eu acho que 1 hora é bom, né? Mas assim, quando você vê, já passou, já, né? Mas aí a lição, para os próximos colocar os horários mais espaçados, né? Agora, só dizer muito obrigada, né, pela sua participação, os alunos, professores, todos envolvidos, né? Eu acho que a nossa jornada está muito legal. Amanhã, Lila, vai ser o sarau, né, de encerramento, você está convidada. Eu já coloquei no seu e-mail, eu acho que você vai receber hoje e amanhã, essa das 8h30 você recebe também, né, mas a Eliane vai te mandando. Os alunos, um recadinho para os alunos, esse é o link da próxima, que começa às 8h30, mas eu já abri a sala. A gente vai falar um pouco sobre cinema, e a última foi o evento da noite, tá? Nós estamos indo hoje, né, gente? No onde? E responda a lista de presença aí, né? O Arnaldo repostou, tá? Porque daqui uns 15, a hora que começa o evento, a lista fecha do anterior, tá bom? Obrigada, Lila. E agora eu não quero encerrar aqui. Muito obrigada. Fiquei, assim, nossa, sua história realmente é uma história, assim, muito inspiradora, tá? Obrigada. Então, tchauzinho, pessoal, gente. A gente vai se encontrar daqui 15 minutos no próximo evento. Nós vamos fazer uma pausa agora para tomar uma água, para poder ir no banheiro, né, para poder fazer um lanche, o que precisar fazer. E eu espero que todos vocês estejam de volta daqui a pouquinho, porque vamos encerrar essa noite com chave de ouro, né? A gente já teve um evento muito bonito aqui, então vamos continuar brilhantando essa noite nossa. Até daqui a pouco. Até, gente. Tchau, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchauzinho. Até mais. Até já.